Antes da história de hoje começar, quero te fazer uma pergunta. Se você pudesse reviver um único momento feliz da sua vida, apenas por uma noite, teria coragem de aceitar? Porque o povo antigo jurava que existia um lugar onde isso era possível, mas ninguém saía de lá do mesmo jeito. Lá no interior de Minas, perto de um vilarejo cercado por montanhas e plantações de café, existia uma casa abandonada, conhecida como Casa dos Sonhos. Era uma construção antiga, feita de madeira escura, com janelas altas e uma varanda que rangia mesmo quando não havia ninguém por perto. Durante o dia, parecia apenas uma casa velha. Mas quando a lua ficava cheia, algumas pessoas diziam ver luzes acesas lá dentro. E o mais estranho, a casa estava vazia havia décadas. Quem contava essa história era um homem chamado Rafael. Viúvo havia muitos anos. Ele carregava uma tristeza que nunca conseguiu superar. Sua esposa, Helena, tinha partido cedo demais. Mesmo com o passar do tempo, Rafael continuava guardando as roupas dela, as cartas, os objetos pessoais. Era como se uma parte dele tivesse ficado presa naquele passado. Numa noite de inverno, sentado na praça do povoado, ouviu dois idosos comentando sobre a Casa dos Sonhos. Segundo eles, quem passasse uma noite lá dentro poderia reencontrar aquilo que mais desejava. Uma pessoa perdida, um momento feliz, um amor que já não existia. Mas havia uma condição: jamais aceitar permanecer. Rafael escutou aquilo e sentiu algo despertar dentro dele. Durante dias tentou ignorar, mas a saudade venceu. Na primeira lua cheia do mês seguinte, caminhou até a velha casa. A porta estava entreaberta, como se estivesse esperando por ele. Ao entrar, encontrou os cômodos limpos. Não havia poeira, não havia teias de aranha. Parecia que alguém morava ali. Uma mesa estava posta, a lareira queimava suavemente. E então ele ouviu uma voz. Rafael, ela estava ali. Exatamente como era anos atrás. O mesmo sorriso, os mesmos olhos, a mesma voz. Rafael correu e a abraçou. Sentiu seu perfume. Sentiu o calor do corpo dela. Sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquela noite conversaram durante horas. Riram. Recordaram histórias. Dançaram pela sala como faziam quando eram jovens. Pela primeira vez em muitos anos, Rafael voltou a ser feliz. Mas quando o amanhecer começou a surgir pelas janelas, Helena segurou suas mãos. Os olhos dela ficaram tristes. Muito tristes. Você precisa ir embora. Rafael balançou a cabeça. Não. Precisa. Eu não vou te perder outra vez. Então ela começou a chorar. Rafael, eu não estou aqui para ficar. Ele recusou ouvir. Quando o sol nasceu completamente, Helena desapareceu. Virou fumaça diante dele, como se nunca tivesse existido. Rafael saiu da casa destruído. Mas algo havia mudado. Agora, ele sabia que poderia. E na outra, toda vez encontrava Helena. Toda vez prometia que seria a última. Toda vez quebrava a promessa. Com o passar dos meses, os moradores perceberam algo estranho. Rafael começou a envelhecer muito rápido. Seu cabelo embranqueceu, suas mãos ficaram enrugadas, seu corpo enfraqueceu. Parecia perder anos de vida a cada visita. Mas ele não se importava. Preferia uma única noite ao lado dela do que uma vida inteira sem vê-la. Até que uma noite desapareceu. Ninguém o encontrou. Nem em casa, nem no povoado, nem em lugar nenhum. Dias depois, alguns homens decidiram entrar na Casa dos Sonhos. Queriam descobrir o que havia acontecido. Quando abriram a porta principal, encontraram tudo vazio. Sem móveis, sem lareira, sem luzes. Apenas uma sala abandonada. E no centro dela, duas cadeiras de balanço. Uma ao lado da outra. Sobre uma delas, estava a velha aliança de Rafael. Na parede,
Havia dezenas de nomes riscados. Pessoas desaparecidas ao longo de mais de 100 anos. Homens, mulheres, jovens, idosos, todos tinham algo em comum. Todos haviam perdido alguém que amavam. E no final da lista, escrito como se tivesse acabado de ser gravado, estava o nome de Rafael. Até hoje o povo mais velho diz que a Casa dos Sonhos continua aparecendo em noites de lua cheia. Mas não para realizar desejos. Ela procura pessoas que não conseguem deixar o passado partir. Porque algumas saudades são tão profundas que acabam abrindo a porta para coisas que nunca deveriam voltar. E você, se pudesse passar uma única noite ao lado de alguém que perdeu, teria coragem de entrar nessa casa? Conta aqui nos comentários. Se gostou do caos de hoje, deixa seu like, compartilha com os amigos e segue a página para não perder as próximas histórias. E agora quero agradecer de coração a todos que assistiram até o final. Sua presença aqui mantém vivas essas histórias que o povo conta há gerações. E um muitíssimo obrigado aos novos inscritos que chegaram recentemente. Sejam muito bem-vindos. Que nunca lhes falte luz no caminho. E que, se algum dia encontrarem uma casa iluminada, onde não deveria existir ninguém, talvez seja melhor continuar seguindo em frente.